Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Rodrigo Silva Lopes, sou residente do terceiro ano de ortopedia no HU UFJF, tá? E hoje nós vamos falar sobre capsulite adesiva. Antes de iniciar, gostaria de agradecer ao grupo pelo convite e a oportunidade de estar falando sobre esse tema. Então vamos começar. A capsulite adesiva foi primeiro descrita em 1832 por Simon Duplé. Ele descreveu como se fosse uma periartrite escápulo-humeral. Mais tarde, um pouco, Codman foi o primeiro a usar o termo ombro congelado. Em 1945, Navicер foi quem cunhou o termo capsulite adesiva. Hoje em dia a gente vai ver que é muito comum associar isso como sinônimo, principalmente ombro congelado e capsulite adesiva. Então, para quem tiver interesse, quiser estudar sobre a área, vale a pena às vezes fazer uma pesquisa usando esses dois termos que você vai achar coisas diferentes, tá? Como definição, a gente pode entender que a capsulite adesiva é uma condição de etiologia incerta e caracterizada por uma restrição importante do arco de movimento ativo e passivo. Isso é muito importante, tá? E ela ocorre na ausência de uma desordem intrínseca do ombro, ou seja, você não tem um motivo óbvio do porquê está existindo esse arco de movimento. É um diagnóstico de exclusão, tá? Em relação à epidemiologia, é uma doença que acontece mais ou menos de 3 a 5% da população, sobretudo em mulheres, até 70% dos pacientes são mulheres, e mulheres entre a quarta e a sétima década de vida. É uma doença que pode acometer os dois ombros, tá? E raramente ela recidiva no mesmo lado. Então, se a gente tiver assim, que tem uma imagem mental de qual é a paciente padrão, é essa paciente da foto aí. É uma senhora, né, com seus 60 anos, branca e gordinha. Por que gordinha? Porque se sabe que o diabetes mellitus é um dos principais fatores de risco. O diabetes mellitus traz até 5 vezes maior risco dos pacientes terem a capsulite adesiva. Tá? E outros fatores de risco que também devem ser levados em consideração são trauma, imobilização prolongada, a expressão do HLA-B27 e a doença de Dupuytren, que também é uma desordem do colágeno. Tá? Então, de acordo com esses fatores de risco e de acordo com o que se sabe da doença, a capsulite adesiva pode ser classificada de duas formas. Foi Lundberg que classificou. Ela pode ser primária ou secundária. Primária é uma de etiologia desconhecida, tá? E secundária, em geral, a gente considera secundária a um trauma, tá? Em relação à fisiopatologia, vamos manter essa classificação de primária e secundária. A fisiopatologia da doença primária, embora a gente não saiba assim, ao certo possa afirmar, a gente tem algumas teorias. A principal teoria é de que ocorrem microtraumas ao longo da vida, e em certo momento, né, com esses pacientes que têm alguma doença autoimune ou têm diabetes, acontece uma síntese aumentada de fatores inflamatórios, como as interleucinas e os fatores de necrose tumoral, e com isso ocorre uma maior expressão celular. Tá? E essa expressão celular modifica a matriz extracelular, ou seja, ela passa a aumentar a produção de colágeno e tecido fibroso. Então, você tem uma microinflamação local com aumento dessa expressão, aumenta-se a expressão de colágenos e de fatores de formação de proteína, e ao mesmo tempo você tem uma inibição das metaloproteinases. Essa inibição promove com que essa fibrose não seja quebrada, e isso resulta em dor e rigidez, causando o congelamento do ombro. Tá? O outro fator, em relação à capsulite adesiva secundária, a gente pode interpretar da seguinte forma. Aqui essa imagem eu tive que cortar ela para adequar a tela, mas ela seria basicamente um processo de retroalimentação. Tá? Então, eu tenho a injúria ao tecido, a agressão, onde ocorre uma área de hipoxigenação e hipovascularização local. Com isso, o corpo responde a essa agressão, causando uma inflamação local, aumentando a produção de macrófagos
linfócitos e mastócitos. Com isso, existe uma produção exacerbada de fibroblastos que se transformam futuramente em miofibroblastos, causando a produção excessiva de colágeno na matriz extracelular. E esse colágeno, ele forma ligações do tipo cross-link, que são ligações bastante fortes, que são capazes de causar essa aderência. Tá? Então, seria basicamente essas hipóteses que a gente tem de fisiopatologia da doença. Aqui, esse estudo, ele realizou um estudo histopatológico em ombros congelados e em ombros normais. Pegou pacientes que seriam submetidos ao reparo artroscópico e instabilidade do ombro e colheu amostras de controle. E pegou pacientes que têm o ombro congelado e foram submetidos à cirurgia e colheu também amostras. E com isso, corando, na histopatologia, ele conseguiu observar que nos pacientes com a capsulite existe uma maior expressão celular e existe uma resposta aos marcadores de inflamação. Então, isso corrobora, com as hipóteses que a gente tem para a fisiopatologia. Em relação à apresentação clínica, a gente tem dois grandes pilares, que é dor e rigidez articular, tanto passiva quanto ativa. É importante a gente lembrar que, em geral, a dor precede a rigidez articular e o primeiro movimento que é perdido é a rotação externa do ombro. Tá? A dor ela é pior nos extremos do movimento porque nesses extremos ocorre maior estreitamento da cápsula, que é justamente o local em que se forma a rigidez. E o fato importante, que é o grande diferencial dessa doença, é que existe perda de ADM passiva. Então, se a gente pensar em outras síndromes dolorosas do ombro, como uma lesão do manguito rotador, por exemplo, o paciente ele vai ter perda de ADM ativa, mas não vai ter perda de ADM passiva. Se você for lá e fizer o exame físico do paciente, você faz o movimento, você vai conseguir mobilizar esse ombro. Na capsulite adesiva, você perde tanto a ADM passiva quanto ativa. Esse é o grande marcador da doença. E a doença ela se divide em 4 fases, basicamente. Tá? Ela começa com a fase de pré-congelamento, que dura alguns meses, e a fase dolorosa. Depois ela vai para o congelamento, que pode durar 3, 4 meses, e também é uma fase dolorosa. Depois que ela chega nesse platô, que é a fase congelada, a dor tende a diminuir. Tá? E a última fase seria a fase de descongelamento. A gente pode ver que é a maior fase, ela pode durar até 2 anos. Tá? Lembrando que é uma doença autolimitada, mas que a gente não consegue determinar quanto tempo que ela vai durar. Pode ser que em alguns pacientes ela vai durar meses e em alguns pacientes ela vai durar anos. Tá? Então, ela é dividida em 4 fases. A gente tem que se atentar, sobretudo, para o início da doença e esses 2 primeiros estágios que são as fases de maior dor. E depois que ele congela e começa a descongelar, a dor tende a cessar um pouco. Tá? Em relação ao diagnóstico, é um diagnóstico de exclusão. Teoricamente, é um diagnóstico eminentemente clínico. A gente vai ver que hoje em dia a gente faz alguns exames para poder confirmar o diagnóstico, mas a gente tem que ter em consideração que ele tem que, na verdade, a gente vai pensar em todos os outros diagnósticos diferenciais de síndromes dolorosas do ombro e vamos excluir. Tá? Dessa forma, é importantíssimo uma entrevista médica bem feita e lembrando de se atentar à ADM passiva do ombro bloqueada. Em relação aos exames complementares, o que a gente pede hoje em dia? A gente tem alguns exames que a gente pode pedir. Um dos mais utilizados é a artrorressonância, onde a gente vê um estreitamento do recesso axilar, um estreitamento maior que 4 milímetros. Isso tem uma sensibilidade de 65% e uma especificidade de 90%. A gente considera que quando o recesso axilar consegue receber menos que 10 ml de contraste, já existe um estreitamento importante. Tá? Outro exame bastante utilizado é a ressonância simples, onde a gente pode ver o espessamento do ligamento cólico-humeral e o espessamento do intervalo rotador. Tá? A gente pode também ver na ressonância um hipersinal do recesso axilar, com uma sensibilidade um pouquinho mais baixa. Então, nesse caso, assim, se a gente puder, um paciente ideal, em condições ideais, o ideal seria pedir uma artrorressonância. Tá? E em relação ao ultrassom,
algo meio novo, meio polêmico, mas os estudos mais modernos vêm demonstrando que o ultrassom tem sim utilidade na capsulite adesiva. Tá? Ele traz como vantagens o baixo custo e a possibilidade de dinamização durante o exame, ou seja, você está na dúvida de alguma estrutura, você pode pedir para o paciente movimentar o braço de um lado para o outro para você tirar suas dúvidas. Tá? E a desvantagem é que o exame é extremamente examinador dependente. Tá? Aqui então são duas imagens. A imagem da esquerda demonstra o espessamento do ligamento coracomeral, onde na letra A é um ligamento normal e na letra B é um ligamento espessado. E aqui nessa outra imagem a gente pode ver uma outra modalidade de ultrassonografia, que seria a artrografia por ultrassom, onde a gente vê um estreitamento do recesso axilar. Em relação aos tratamentos de capsulite adesiva, é um tratamento multimodal e multidisciplinar, ou seja, é uma doença que causa dor crônica, né? A gente viu nos estágios que ela pode durar até 2 anos. Então é importante você adotar diversas opções de tratamento e não concentrar o tratamento para você. É importante você ter contigo, às vezes, né, um serviço de apoio psiquiátrico, psicológico, uma equipe de fisioterapia bem treinada, uma equipe de tratamento da dor, propriamente dita, né? Porque não é um tratamento fácil para o paciente, é um tratamento demorado. Então é importante você tentar criar essa equipe, tá? Frisando mais uma vez, né, a importância da educação em dor. Eu vou trazer um artigo mais para frente demonstrando essa importância. E nós temos opções conservadoras e cirúrgicas, a gente vai discutir rapidamente cada uma delas. Então, esse aqui é um artigo onde foi feita uma revisão sistemática no que tange a educação em dor nos pacientes. Ele fez uma revisão nos pacientes que faziam fisioterapia associada à educação de dor. E os resultados se demonstraram promissores, embora os dados que existem sobre educação em dor ainda são um pouco pobres, daí nossa revisão não teve muita força. Mas isso demonstra que a educação em dor é algo que vem crescendo e vem se demonstrando importante. Tá? Em relação à fisioterapia, ela deve ser adotada da fase 2 em diante, ou seja, quando o ombro já começa a se congelar e a dor diminui um pouco. O que a gente tem de literatura demonstra que hoje em dia há preferência por ganho gentil e progressivo. Né? Existiam alguns protocolos falando para o fisioterapeuta forçar o ganho do movimento, né? Forçar a barra mesmo. E isso demonstrou que, na verdade, você forçando, você já está aumentando a inflamação local ali, você pode agravar a doença. Então, assim, o consenso que a gente tem hoje é que a gente deve ter um ganho gentil e progressivo. Tá? Em relação ao protocolo, não existe um protocolo padrão ouro bem estudado. Tá? A gente tem diversos protocolos e todos eles se demonstram bons, não existe um melhor que o outro. Tá? Isso aí eu vou até abrir para o pessoal da Físio, se quiser comentar aí, vai ser bacana. Tá? Outra opção que a gente tem é a crioterapia de corpo inteiro. Existem alguns estudos demonstrando um melhor prognóstico quando se associa a crioterapia com a físio. Tá? E temos também tratamento com onda de choque extracorpóreo. Então, aqui alguns estudos que eu separei que eu achei interessantes. Aqui seria um estudo comparando uma fisioterapia baseada em atividade e uma fisioterapia baseada em orientação específica. Ou seja, ele usa de forma lúdica algumas atividades para estimular o paciente a ter um melhor ganho. Ou seja, em vez de ele falar, levanta o ombro, ele fala, coloca essa camisa, por exemplo, ou tenta pegar tal objeto na estante. Tá? E esse estudo mostrou que os pacientes que fazem a fisioterapia guiada por atividade, de uma forma lúdica, eles demonstraram melhor recuperação a curto e longo prazo. Tá? Aqui é um artigo que eu achei bastante curioso e até relevante para os dias atuais, que seria comparar uma fisioterapia guiada por smartphone. Né? A gente sabe que hoje em dia os smartphones têm um acelerômetro que permite você controlar a angulação, a força que você está utilizando, e esse estudo se propôs justamente a testar esse tipo de aplicativo. E, para surpresa dos pesquisadores, não houve diferença nos resultados dos pacientes que faziam fisioterapia convencional e nos pacientes que faziam fisioterapia guiada por aplicativo.
E ele ainda concluiu que os pacientes gostam desse tipo de abordagem. Então, assim, para quem estiver curioso, né, durante essa época da pandemia, talvez valha a pena investir nesses aplicativos, nessa orientação remota, né? E aqui foi um estudo duplo cego, randomizado, sobre o uso das ondas de choque no tratamento da capsulite adesiva. A gente pode observar que os scores funcionais DASH e a escala visual analógica demonstraram uma melhora a curto e longo prazo com a adoção da onda de choque. Tá? E aqui só para ilustrar, para quem não conhece, né? A crioterapia de corpo inteiro, é uma câmara onde o paciente fica com ar, né, temperaturas bem frias, do tipo menos 136, como está na foto aí. E nesse estudo aí ele demonstrou também uma melhora a curto prazo, embora seja um estudo assim, bastante empírico, com N baixo, mas assim, também é algo promissor, se alguém tiver interesse em se aprofundar. Em relação à medicação oral, as mais utilizadas são os ANES e os corticoides orais. Tá? Em relação a ANES, não existem ensaios clínicos randomizados e os corticoides orais eles demonstram eficácia a curto prazo. Tá? Outra opção que nós temos são as injeções. Injeções de corticoides, tá? Que demonstram eficácia a curto prazo, se guiadas por ultrassom. Os estudos mostram que quando a gente faz o corticoide injetável de forma empírica, eles não trazem grande benefício. Tá? E nós temos algumas técnicas novas, que é a injeção de colagenase e da limubab. Tá? São técnicas novas que ainda não têm grandes estudos demonstrando eficácia ou não, mas sim, se a gente pensar na fisiopatologia, faz sentido, mas a gente tem que guardar melhor evidência científica para poder adotar em ampla escala. Outra opção que nós temos é a hidrodilatação, que é tentar injetar líquido na cápsula até que ela rompa. Isso aí se demonstrou ineficaz e, além disso, causa bastante dor no paciente. Então, atualmente, pelo que a gente tem de evidência, não deve ser feito. E outra opção que nós temos é o bloqueio do nervo supraescapular. Então, aqui é um estudo demonstrando, né, tentando investigar a eficácia das injeções, e ele observou que sim, existe eficácia da injeção de corticoide guiada por ultrassom no intervalo rotador. Tá? Então, isso é algo que a gente tem que levar em consideração também, aonde que a gente vai fazer essa injeção. Tinha gente antigamente que fazia no espaço subacromial, fazia em outros espaços. Hoje em dia a gente tem consenso na literatura que o intervalo rotador é o melhor local para a gente estar fazendo essa aplicação. Entre as opções cirúrgicas, nós temos manipulação sob anestesia, capsulostomia artroscópica e capsulostomia aberta. Tá? A gente tem um consenso de que a artroscópica ela é menos invasiva, tá? E ela traz bons resultados. Aqui é uma imagem demonstrando essa técnica cirúrgica. Tá? Só que o que acontece? Em geral, o clássico da literatura é que a gente tem tratamento conservador por pelo menos 6 meses antes de tentar o tratamento artroscópico. E a literatura demonstra que, geralmente, nos pacientes que chegam ao ponto de fazer tratamento artroscópico, os resultados não são bons. Só que a gente tem aquele viés que, primeiro, eles demoraram muito a fazer. Né? E segundo, que se os pacientes chegaram a não responder o tratamento conservador, provavelmente eles têm uma capsulite bastante grave. Então, é natural mesmo que não responda bem ao tratamento artroscópico. Já saíram alguns estudos propondo antecipar esse tratamento artroscópico para menos de 6 meses, para 3 meses, e isso demonstrou resultados primários bons, embora o N ainda seja baixo. Tá? Então, aqui é um artigo do JBJS, que é uma revista ortopédica com fator de impacto bastante elevado, de 4.716, fazendo uma revisão sistemática, um resumão de tudo que a gente tem de opção terapêutica. Tá? Então, assim, ele tem uma evidência C, de que a gente tem que iniciar pelo tratamento não cirúrgico, ou seja, conservador. Tá? Tem uma evidência B, que fisioterapia, corticoides orais, injeções podem trazer benefício a curto prazo, mas que nenhuma delas traz benefício a longo prazo. Tem uma evidência C, de que a artroscopia é uma opção quando existe falha no tratamento acima de 6 meses e não consegue definir, né, não houve força dos dados para definir se
intervenção cirúrgica recente, né, rápida, não traria benefício, e ele não conseguiu evidência suficiente para determinar um tratamento ouro para a capsulite adesiva. Tá joia, gente? Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar. Deixar meus dados aí, se alguém tiver alguma dúvida, quiser as referências, eu posso passar com o maior prazer. Tá joia? Agradeço a oportunidade aí. Um abraço.